Que o seu alimento seja o seu remédio. Você já ouviu falar dessa frase de Hipócrates? Ele queria dizer o quê? Que a primeira base de todo o processo de cura do seu organismo e principalmente prevenção, longevidade e vitalidade vem da sua alimentação. Muito prazer, meu nome é Débora Rodrigues, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com Ayurveda, que é uma ciência, uma medicina milenar, ancestral indiana, e também tenho a parte toda da ortomolecular, que é uma ciência que estuda e foca na nutrição a nível mais profundo ainda do que das próprias células. Inclusive, a gente fala muito sobre energia também. E por que é importante você entender sobre o seu alimento e conhecer o seu corpo, se observar e também entender um pouco mais sobre as terapias integrativas? Porque você é um ser integral, um ser complexo e um ser multidimensional. Sabe o que significa isso? Você não é apenas um corpo. Você é feita de histórias, você é feita de ancestralidade, você é feita das suas emoções, das suas ideias, de tudo que está dentro da tua mente. Você é feita de energia e você é espiritual. Você é um ser espiritual que na verdade está na Terra aqui por algum motivo, não é mesmo? Quando a gente fala de bem-estar, vitalidade, longevidade, a gente tem sempre que trabalhar a parte da prevenção. E também quando a gente fala de processos de desequilíbrios já instalados e doenças, a gente também pode conversar muito a respeito de cura de uma forma integral, ou seja, do seu espiritual para o seu físico e do seu físico para o seu espiritual, passando por todas essas camadas, mente, emoções, corpo, a nível que a gente vê, pele, cabelo, unhas, olhos, e aquilo que a gente não vê, que está lá em cada átomo de cada célula sua. O alimento é aquilo que Deus, que o universo proporciona pra gente através da natureza para nutrir os nossos tecidos. Segundo os livros sagrados da Ayurveda, nós somos feitos de camadas, ou seja, nossos tecidos vão sendo construídos ali a níveis que vão aprofundando cada camadinha. Então, segundo a Ayurveda, a construção de tecidos acontece em camadas, principalmente começando ali através da digestão, que é o que vai fazer a gente absorver os nutrientes e ir construindo cada tecido do nosso corpo. Os tecidos do corpo, então, são construídos em uma sequência, em uma ordem. Olha que bonito! De acordo conforme for vindo essa absorção desses nutrientes. Então, a gente começa construindo os fluidos mais líquidos, os fluidos mais nutritivos, como, por exemplo, o plasma e os tecidos das linfas. Eles são responsáveis pela hidratação e pelo transporte dos nossos nutrientes. Olha como é importante. Depois vão sendo construídos o sangue e a hemoglobina, responsáveis pela oxigenação do nosso corpo e também pela nutrição das nossas células. Na sequência são construídos os músculos, a pele e os ligamentos. São a parte importante que dão sustentação, corpo, forma e proteção para o nosso corpo. Aí, não menos importante, são começados a ser construídos os tecidos gordurosos, os tecidos adiposos, a gordura do nosso corpo, que é tão importante para também nos proteger e lubrificar. Além disso, a gordura é onde a gente armazena a energia, que também é muito importante, que é o nosso combustível, né? Depois vem os ossos, os dentes e a cartilagem, que aí sim são o que mais dão sustentação para o nosso corpo. A sexta camada é composta pela medula óssea, pelos nervos e pelo sistema nervoso, tão importante para toda a nossa movimentação, comunicação neural e pelo nosso sistema imunológico. E por último, o último tecido, os últimos tecidos a serem construídos são os tecidos do sistema reprodutivo, os óvulos, os espermatozoides, e extremamente responsáveis também pela nossa imunidade e pela nossa energia vital, pela nossa essência, pela aquela chama, aquele fogo divino que dá aquele brilho nos nossos olhos todos os dias, que nos faz viver. Olha como é importante a sua digestão, você digerindo bem, você absorvendo esses nutrientes, você vai estar construindo esses tecidos e cada camada é essencial para que a próxima camada também
também seja construída com saúde, com força, e cada desequilíbrio que começa também ali na digestão, aí vai indo para o plasma, para o tecido sanguíneo e nessa sequência também, isso vai prejudicando, né? Cada desequilíbrio, cada má nutrição vai prejudicando também de trás para frente, até também chegar lá no tecido reprodutivo, então causando também problemas de infertilidade ou o pior, essa baixa vitalidade, essa energia vital, esse fogo baixinho que traz problemas emocionais, problemas mentais, psicológicos e também acaba afetando o físico, porque daí entra, na parte moderna falando, a psicossomática, né? Tudo aquilo, quando a gente abaixa a nossa chama, a gente tem problemas ali emocionais ou mentais, a gente acaba somatizando isso, de acordo com cada camada também mal nutrida, somatizando isso no nosso corpo em forma de doença. E por isso que é tão importante você cuidar da sua digestão e saber a importância do alimento. Como eu sou ortomolecular, eu também trabalho bastante com a parte da suplementação. Mas a suplementação, ela entra numa segunda etapa, numa necessidade personalizada de cada indivíduo, olhando ali profundamente a nível celular, o que realmente não está chegando ali através da alimentação. Mas o primeiro passo sempre é esse olhar carinhoso, esse olhar poético. Eu falo que comer é uma poesia, então é esse olhar carinhoso, esse olhar poético pro alimento, de você, primeiro é para você agradecer a Deus, ao universo, à natureza, por nos oferecer todos os dias uma variedade tão imensa de cores, de texturas, de sabores, vindas, né, da terra, vindas do mar, vindos de tantas formas pra gente, e a gente às vezes fica querendo só comer fast food, gente, eu não me conformo, sabe? Prestar atenção nas cores, né? Que beleza, que lindeza que é uma beterraba, com aquela cor tão forte que pode nutrir tanto a gente, principalmente nós mulheres em período menstrual, que pode nutrir tanto a gente, uma pitaia, aquela pitaia roxa, bonita, um morango, um limão, uma laranja, uma cenoura. A gente observar o alimento. Se você cortar uma cenoura e prestar atenção em cada camada dela, né? Ela tem como ela chega, como ela é, sabe? É tão bonito o que é raiz, o que é semente, o que é fruto. Tudo isso, se você começa a observar já desde essa forma poética de como é concebido, né? Assim como nós somos concebidos de uma maneira tão linda e tão poética também, essa construção dos tecidos também é tão linda. E essa forma como você começa a enxergar o alimento, depois você começa a se abrir para novos sabores e presta atenção e come com calma e mastiga com calma. Tudo isso é muito importante. Por quê? Você vai estar melhorando a sua digestão quando você aprende a agradecer pelo alimento, a entender quanta beleza tem na natureza de cada item que, né, Deus nos forneceu para melhorar a nossa saúde. Você vai entender o quanto é sagrado o seu fogo digestivo. Ali tem um Deus dentro de você, segundo a Ayurveda, né, os livros sagrados ali. O que tem ali dentro da parte do seu trato gastrointestinal é o seu Agni, é o seu fogo digestivo, é aquilo que faz você realmente comer, separar o que não é legal para o seu corpo, que vai ser eliminado ali pelas excreções, que também é outra coisa maravilhosa. E o fogo digestivo é um Deus que vai digerir aquilo, e aquilo vai virar nutriente, aquilo vai virar parte de você. É tão lindo você pensar que quando você come uma maçã, essa maçã vai passar a ser quem você é, e você vai virar um pouquinho de toda a energia que aquela maçã trouxe para você. Por isso também que eu falo da importância dos alimentos orgânicos, dos alimentos vindos, né, o mais fresco possível, de você preparar os seus alimentos o máximo que você puder, evitar micro-ondas, evitar congelamento. Tudo isso é muito importante porque você absorve a energia vital daquele alimento, que transforma na sua energia vital e que transforma nessa construção toda de tecidos. Na correria do dia a dia, estresse, problemas emocionais, a gente não é só o que a gente digere ali de comida, a gente também é o que a gente não digere muitas vezes, né, de emoções e tudo mais. De acordo com tudo isso, correria do dia a dia, má alimentação, inflamações, né, excesso de inflamações, principalmente por causa dessa má alimentação, tudo isso vai causando ali um desequilíbrio tão grande que aí começa prejudicando a sua digestão, esse Deus, né, esse Agni maravilhoso que está lá dentro do seu trato digestivo,
fica com foguinho bem baixinho, você não consegue digerir direito esses alimentos. Quando você não consegue digerir direito esses alimentos, você também está prejudicando o seu intestino, você está prejudicando ele de diversas formas, né? Essas excreções ali já ficam todas desorientadas, então as suas fezes já não são adequadas. É, depois o seu fígado acaba não conseguindo fazer toda a parte da detoxificação, acaba prejudicando os rins, então a sua urina também não, né, acaba saindo desequilibrada. O cheiro do seu suor alterado também tem muito a ver com tudo isso. Então, quando você começa com essa má digestão, você vai desequilibrando o intestino, você vai desequilibrando todos os outros órgãos. Isso já vendo também, além da visão da Ayurveda, vendo também essa visão da ortomolecular, porque aí você começa a ficar muito extremamente intoxicada, e o seu intestino acaba prejudicando até mesmo a parte emocional e mental, porque prejudica a produção dos seus neurotransmissores que te dão a dopamina, a serotonina, a sensação de alegria, de bem-estar e tudo mais. Estômago prejudicado, fígado prejudicado, intestino prejudicado, você tem má absorção de nutrientes. E aí, por mais que você tente, através da própria alimentação saudável ou através da suplementação, você não dá conta de colocar esses nutrientes direitinho nas tuas células. Aí entra toda a parte da ortomolecular e da própria Ayurveda. Na Ayurveda eles falam que é o Panchakarma, é o detox, na verdade, mas existem várias fases de detox para várias necessidades também. Tem desde os detox mais leves, feitos por 1, 2 dias, até mesmo o jejum intermitente é uma forma leve de detox, até o próprio enema, indução ao vômito e tudo mais. Isso é um processo muito profundo da Ayurveda, com profissionais que têm que ser extremamente competentes para estar acompanhando, para poder fazer adequadamente. Isso, através da ortomolecular, também tem todo esse processo de detox. Então, eu faço um protocolo que entra nesse meio termo do que tudo aqui é mais ancestral e o que é mais raiz da Ayurveda e também um pouco do que é o moderno da ortomolecular para trazer na correria do dia a dia essa questão de você entender, né? Então, eu trago todo um processo de autoconhecimento que você precisa passar, porque você precisa conhecer seu corpo, suas emoções, o que está passando na sua cabeça. E aí você vai conhecer o que teu corpo está precisando. Aí você vai trabalhar em duas frentes. Nesse processo de eliminar tudo aquilo que não está te fazendo bem, seja física, mental, emocionalmente. É uma parte do detox, inclusive eu tenho o meu curso, Detox 4D, que fala sobre tudo isso e eu posso muito te guiar numa mentoria extraordinária, uma jornada de limpeza física, mental e espiritual para você começar do zero e aí sim começar a se alimentar muito melhor e realmente nutrir, absorver esses nutrientes de uma forma adequada, porque quando você está intoxicada você não consegue. E aí você entra com essa forma, que são dois caminhos, o processo do detox mental, emocional e físico, que você precisa eliminar tudo aquilo que está te sobrecarregando, intoxicando, prejudicando o seu sistema digestivo, para depois entrar com a parte da alimentação. A alimentação, segundo a Ayurveda, também é muito personalizada. Não é todo alimento, apesar mesmo sendo natural, não é todo alimento que vai te fazer bem o tempo todo. Você tem que aprender a se observar, por isso que entra também importante esse processo do autoconhecimento. Quando você aprende a observar o seu corpo, quando você aprende a observar como você está naquele dia, geralmente é um processo mesmo de observação praticamente diária. Aí você vai saber quais são os melhores alimentos que vão te fazer realmente bem, porque um alimento, mesmo sendo muito bom e natural, pode ser que naquele dia não vai te cair bem. Por exemplo, você está num processo ali de muita fermentação na barriga, você tá ficando estufada, aí você fala, eu vou deixar de comer um monte de coisa, vai lá e come arroz, feijão e brócolis. Você junta o feijão com o brócolis numa alimentação, aquilo vai te fermentar mais, vai te estufar mais, não vai te cair legal. Então você tem que aprender a observar e entender que talvez naquele dia seja melhor você comer uma coisa um pouco mais leve, uma coisa um pouco mais fluida, uma coisa um pouco mais digestiva, que não vai causar essa fermentação excessiva no seu organismo e pode ser que talvez num outro dia o seu corpo vai aceitar ok o brócolis, mas nesse dia não. Então esse processo de observação e de você entender o que cada dia o seu corpo está pedindo também é muito importante. Essa é uma jornada que eu, nos meus atendimentos, é onde eu guio as mulheres, elas aprenderem a se orientar, a se conhecer, conhecer o próprio corpo, conhecer o seu ciclo, porque a nossa alimentação também pode variar muito de acordo com o nosso ciclo menstrual.
Ela conhecendo o seu próprio ciclo e conhecendo o seu corpo, ela vai saber em quais dias ela deve comer determinados alimentos, em quais dias ela deve evitar e tudo mais. A gente fala do detox, por exemplo, né? O detox não é só fazer suco verde. Para muitas pessoas, o suco verde vai ser excelente numa semana aí de detox, de retirada de alguns alimentos. Mas para outras, o suco verde pode piorar o quadro, porque ele não vai ser digestivo, porque ele não vai ser bem absorvido, porque o seu organismo não é aquilo que ele está pedindo. Tem gente que precisa colocar mais picância na alimentação porque são pessoas muito mais frias, uma pessoa com um metabolismo muito mais lento. Outras, se colocar muita picância, vai acabar ficando inflamada demais, né? A gente fala que é os doshas na Ayurveda, né? Então a gente tem que aprender a observar esses doshas, o dosha vata, o dosha pitta, o dosha kapha. Tem que aprender a ter toda essa observação para você poder fazer o seu alimento de acordo com o que o seu dosha está tendo de alteração em determinado dia. Eu vou fazer mais aulas sobre dosha, mas hoje a gente está falando mais sobre os alimentos especificamente. Então é isso, gente. É você trabalhar esse processo de autoconhecimento, entender que você é um ser integral, que você tem a sua parte energética que precisa ser muito cuidada sempre, inclusive até mesmo através da alimentação. Então, quanto mais alimentos frescos, orgânicos, água, por exemplo, né? Uma dica aqui de ouro que vale milhões e é muito de graça. Você colocar água no sol. Você energiza a água solarizada, ela tem não só a potência de uma água normal, que é muito importante para a nossa hidratação, mas você tem toda a potência, a energia do sol, do prana. Isso traz uma potência energética para o seu corpo que é de outro mundo. Então, se você está mais apática, está mais letárgica, está mais sonolenta, pesada, essa energia de uma água solarizada pode ser incrível. É simplesmente você pegar uma garrafa de vidro, tem que ser de vidro transparente, tá, gente? E não de plástico por causa das toxicidades ali do plástico. Mas você pega essa água e põe no sol ali, no sol do meio-dia, deixa do meio-dia até as 2 da tarde, depois você coloca lá para dar uma refrescada e toma, é uma mega potência, é energia vital. E os alimentos, né, alimentos orgânicos, alimentos frescos, as frutas, as verduras, quanto mais frescos e preparados em casa, manipulados ali por você, colocando também a sua intenção, a sua energia, você vai já estar cuidando do seu energético, do seu mental, porque você está terapeuticamente olhando o alimento de uma forma poética. Você vai cuidar das suas emoções, porque esses alimentos também vão ajudar a equilibrar o seu corpo, que vai equilibrar seu intestino, que vai equilibrar a produção de neurotransmissores, toda a produção, a parte hormonal do seu corpo, então também ajuda muito. E a parte física, você vai desinflamando, vai melhorando a sua digestão e vai se entendendo ali, se conhecendo, se observando e vendo que os alimentos, né, além de te dar um prazer, que você precisa também ter esse prazer para comer, mas eles vão realmente ser o seu remédio. É isso, se você gostou desse conteúdo, então clica aqui para me seguir, curte e me ajuda a crescer esse canal.